Nós vamos olhar agora, acompanhar a leitura de um texto do Kant que lhe causou assim uma das maiores críticas, da ética que ele constrói. O texto tem por título o seguinte: sobre um suposto direito de mentir por amor à humanidade. Esse texto do Kant é uma resposta a um pensador francês, político francês, que o criticou, um político chamado Benjamin Constant, que escreveu num livro dele em 1797, justamente criticando esse imperativo categórico kantiano, que a gente deve dizer a verdade, nunca mentir, não importa que consequências venha desse dever. Então, uma das coisas que as pessoas sempre colocaram, o Benjamin Constant, nasceu em 1767 e morreu em 1830. O Kant morreu em 1804. Então ele viveu um pouco mais do que o Kant. Mas o que ele coloca aqui, e o Kant também coloca, é uma situação concreta em que nós, assim, somos naturalmente levados a concordar com a mentira, com a necessidade de mentir, de não dizer a verdade ou de sermos inverídicos. Imagine a seguinte situação. Você esconde em sua casa uma pessoa que você sabe que está sendo procurada por um assassino. Se esse assassino encontrar esta pessoa, que é sua amiga ou não, não importa, ele vai matá-la. E você, por amor, à humanidade, por questão de bondade própria, você esconde. O assassino bate à sua porta perguntando a você se você está escondendo esta pessoa. E aí? Você pode mentir ou dizer a verdade. Não tem outra alternativa. Ficar em silêncio não vai resolver. Então você pode negar, pode dizer que sim. Sim, eu estou escondendo ele sim. Ou pode dizer, não, ele não passou por aqui, não tenho ninguém escondido em casa. Então, normalmente, isso no mundo concorde, para evitar um mal maior, para evitar inclusive que a pessoa seja assassinada e que aquela pessoa seja, mais uma vez, assassina, ou seja assassina em primeiro grau, a gente vai então, não vou mentir, não vou dizer a verdade. O Kant, ele diz que nós não temos o direito de mentir, nem nesta situação peculiar. Ninguém tem o direito de mentir. Eu tenho o dever de falar a verdade. Então, se o assassino, não importa que propósito dele, ele pergunta sobre uma pessoa que esteja escondida, tem que dizer, sim, estou escondendo a determinada pessoa. Depois, mais tarde, o pessoal costumava falar a mesma coisa, na época do nazismo. Suponha que você esteja escondendo um judeu na sua casa, esteja dando abrigo, escondendo lá. Você sabe que se a polícia nazista, a Gestapo, prendesse um judeu, o destino do judeu era a câmara de gás, o campo de concentração, depois a câmara de gás, os crematórios. Se fosse criança, se fosse mulher, se fosse, não importa, fosse uma pessoa qualquer, de qualquer idade. Todas elas teriam um destino, poderiam estar contadas entre as mais de 6 milhões de vítimas do Holocausto nazista. Então, o que você faz? Você ajuda os judeus que são perseguidos? Ou você conta a verdade para a polícia? Então, é esse tipo de situação limite, que o Kant está dizendo, não, eu não devo mentir.
né? Eu tenho que assumir a verdade sempre. Então, é um princípio que não me permite negociar, não me permite ter dúvidas. Eu tenho que dizer a verdade sempre que me perguntam por ela, certo? Então, esse texto está falando disso, né? Mas aí, o Kant, ele está escrevendo um texto para dar resposta a essa crítica que ele vê no livro, né? Até de uma forma irônica, porque o Benjamin Constant não menciona o nome do Kant, ele fala um filósofo alemão, assim, ó, quer ver? O livro dele é A França no ano de 1797. E aí ele escreve bem assim, o Benjamin Constant, isso aqui é a escrita dele. O princípio moral que declara ser um dever dizer a verdade, se alguém o tomasse incondicional e isoladamente, tornaria impossível qualquer sociedade. Então, de saída, Benjamin Constant está dizendo que ser verdadeiro o tempo todo, isso atenta contra a sociedade. Sociedade nenhuma se sustenta sobre esse princípio universal da verdade. Em algum momento, ou em vários momentos, o comum é você não dizer a verdade, não entregar a verdade, um verdadeiro conhecimento a alguém. Porque você não sabe, não tem controle sobre o que as pessoas farão com o conhecimento da verdade. Vamos assim polemizar um pouco mais. Vamos imaginar que um cientista descubra a fórmula de enriquecer o urânio e fazer uma bomba atômica. E ela pode guardar isso para ela ou entregar esse segredo para a comunidade, para a humanidade, para que ela aproveite, para o que deve aproveitar. Fazer usinas termoelétricas, que vai, de um lado, assim, beneficiar pessoas, sobretudo pessoas onde tem neve, temporadas de neve, assim, por longo período. As pessoas poderão se beneficiar de uma luz elétrica, de energia, mas também você pode entregar o segredo para alguém que queira fazer uma bomba atômica. Então, enquanto cientista, eu posso perguntar, eu devo ser verdadeiro ou eu devo mentir? Esconder a verdade. Então, a gente está sempre diante desses dilemas. Eu não sei o que uma pessoa de posse de uma verdade pode realizar. No caso do assassino à minha porta. Se eu disser que a pessoa está, ela pode entrar, invadir a casa e matar a pessoa. Ou então ficar à espera de que a pessoa saia para poder matá-la. Então, ele continua. Temos a prova disso nas consequências muito imediatas que um filósofo alemão, aqui, o Kant, tirou desse princípio, indo até o ponto de afirmar que a mentira dita a um assassino que nos perguntasse se um amigo nosso perseguido por ele não se refugiou em nossa casa, seria um crime. Então, Kant vai dizer, olha, se eu não digo à pessoa a verdade, eu estou faltando com a verdade, eu estou faltando com a moral, eu não tenho esse direito, eu tenho que dizer a verdade. Não importa que consequência vai ter. Benjamin Constant está situando Kant aqui. E aí ele continua a refutação do Benjamin Constant. É um dever dizer a verdade. O conceito de dever é inseparável do conceito de direito. Dever e direito são duas palavras que comparecem na ética do Kant e na ética de muita gente. Um dever é aquilo que corresponde em um ser aos direitos de outro. Então, o dever e direito estão relacionados no comportamento, na relação que eu tenho com outras pessoas. Aqui, o uso da liberdade. Então ele diz, onde não há nenhum direito, não há deveres. Por conseguinte, dizer a verdade é um dever, mas somente com relação àqueles que têm o direito à verdade. Essa é a restrição oposta, que o Benjamin Constant opõe ao Kant. Olha, a gente tem o dever de dizer a verdade,
né? As pessoas têm o direito de ouvir a verdade, mas algumas pessoas não têm esse direito. No caso, um assassino não tem o direito à verdade. Ele vai dizer para contrapor ao Kant. O assassino não tem o direito à verdade, porque ele vai fazer um péssimo uso da verdade. Né? Um governo, né, ditatorial, assassino, não tem direito de saber a fórmula química ou física, né, de uma substância que pode, né, fazer assim armas de matança em massa. Não pode. Então, um cientista vai sonegar para ele essa informação. É isso que o Benjamin Constant está dizendo, que o Kant diz, não, isso não pode ser feito. A gente tem o dever da verdade. E ele está dizendo, não, algumas pessoas não têm o direito à verdade. Né? Nenhum homem, porém, tem o direito à verdade que prejudica os outros. Isso é o que o Benjamin Constant coloca, criticando Kant. Né? E aí o Kant, então, situando o que ele disse, passa a refutá-lo. Né? Primeiro ele vai dizer o seguinte, ó, que a expressão ter direito à verdade carece de sentido, é desprovido de sentido. Não é apenas ter direito à verdade, é antes de mais nada, considerando o homem como a humanidade como um todo, a humanidade no homem, o homem tem direito à sua veracidade. E aqui tanto faz ser uma pessoa está lhe pedindo a verdade, quanto a pessoa que possui a verdade também tem o direito de dizê-la. As duas coisas. Uma pessoa que precisa que diga a verdade tem o direito de saber a verdade. E a pessoa que sabe da verdade tem o direito de expressar a verdade. Então, ter direito à verdade aqui, ele vai dizer, o homem tem direito à sua veracidade. Né? É a verdade subjetiva de sua pessoa. Tanto da que sabe, quanto daquela que ainda não sabe e que precisa saber. Então ele diz, ó, objetivamente, ter direito a uma verdade significaria o mesmo que dizer que depende de sua vontade, como nas questões de o meu e o teu. A minha verdade, a tua verdade. Não, o homem tem direito à verdade, é um direito universal. O direito da humanidade à verdade. Né? E aí ele coloca aqui duas questões para se pôr ao Benjamin Constant. A primeira delas é saber se o homem, quando não pode se recusar a responder sim ou não, tem a faculdade ou o direito de ser inverídico. Então ele coloca assim, um homem, dependendo da ocasião, dependendo das circunstâncias, do contexto, ele tem o direito de mentir? Essa é a primeira questão. A segunda questão é a seguinte, saber se não está absolutamente obrigado em uma certa declaração a que o obriga uma injusta coação a ser inverídico, a fim de evitar um crime que o ameaça ou ameaça outra pessoa. Então, uma coisa é o homem ter a faculdade de ser inverídico, numa situação, e a outra é se ele, de fato, vai evitar um crime mentindo. Qual é a responsabilidade que tem ele de mentir? Quais as implicações que tem a mentira nesta situação? Então, ele reafirma, Kant, a veracidade nas declarações que não se pode evitar é um dever formal do homem com relação a qualquer outro. Por maior que seja o prejuízo decorrente disso para ele ou para outra pessoa. Então, o prejuízo de terceiros não é desculpa, não é álibi para você mentir. Primeiro, porque não é você que vai fazer aquelas coisas. Né? Então, ele vai dizer, não, isso não pode ser álibi. Porque o direito à verdade é uma coisa formal do direito. Mais para frente ele vai dizer, é a formalidade do direito que eu destruo.
e destruindo aquilo que é formal, que é princípio, que é uma cláusula pétrea, eu não tenho mais segurança nenhuma na sociedade quanto ao resto das coisas que precisam ser verdadeiras. Então ele vai falar aqui da injustiça da mentira. A mentira é uma coisa injusta em si mesma. A verdade é uma coisa justa por si mesma. Diz ele, e se não cometo uma injustiça contra aquele que me obriga a uma declaração de maneira injusta, se as falsifico, cometo por essa falsificação, que também pode ser chamada mentira, embora não no sentido dos juristas, em geral não encontrem mais crédito e, portanto, também todos os direitos fundados em contratos sejam abolidos e percam a força. Isto é uma injustiça causada à humanidade em geral. Por exemplo, quando um juiz chama uma testemunha num processo, num julgamento, num juízo, ele pede para a pessoa jurar de dizer a verdade, somente a verdade. Então, ele não poderia estar ali combinado de omitir ou dizer uma coisa ou de dar um falso testemunho. Porque vai ter consequências que ele quer ou não quer para uma determinada pessoa. Sendo ela amiga ou não, sendo ela interessada ou não. Muito menos ainda se aquele testemunho é comprado. Então, na formalidade do direito, a gente tem o dever da verdade. Não importa qual é a pena que a pessoa vai ter e assim por diante. E aí ele continua. O que é mentira para o Kant? Ele faz uma definição de mentira. Define-se, portanto, a mentira como uma declaração intencionalmente não verdadeira feita a outro homem. Então, a mentira é intencional, é inverídica, feita por alguém a uma outra pessoa. É um falso testemunho. E essa mentira, ela é prejudicial, de qualquer forma. Ela prejudica a pessoa que está enunciando, prejudica a outra, e pode prejudicar, inclusive, a própria vítima, que seria, no caso aí, de alguém que está procurando uma pessoa para assassinar. Pois ela prejudica sempre uma outra pessoa, mesmo quando não um outro homem determinado, e sim a humanidade em geral, ao inutilizar a fonte do direito. Este é o que o Kant está perseguindo. O Kant está pensando aqui na formalidade do direito, aquele princípio que tem que servir de base para todos os homens. Se eu faltar aqui com a verdade, eu estou permitindo que todas as pessoas em situações idênticas também faltem. E aí cada um vai ter uma situação particular, onde a verdade não vai ser obedecida integralmente. Então, é o direito que sai perdendo. Certo? Aí ele continua dizendo, a mentira é uma coisa injusta. Esta mentira praticada por bondade pode, porém, por um acaso, casos, em latim, ser passível de penalidade, de acordo com as leis civis. Mas aquilo que apenas por acaso escapa à punição pode também ser julgado injustiça de acordo com as leis exteriores. Então, ele vai dar exemplo aqui na frente, que quando a gente mente, a gente pode ser implicado na mentira. Quando a gente diz a verdade, a gente não pode ser punido por ter dito a verdade. Mas a gente pode ser punido por ter dito uma inverdade, a mentira. É o caso da responsabilização. Ninguém pode ser responsabilizado se disse a verdade, mas pode ser responsabilizado pela mentira. Olha só como ele coloca. Se impedires, por meio de uma mentira, um indivíduo que agora mesmo, tomado de fúria, assassina, ia cometer um assassínio, és responsável quanto ao aspecto jurídico por todas as consequências que daí possam advir. Engraçado Kant dizer aqui, porque ele está dizendo, olha, se eu tentei fazer o bem e menti em vista disso, tudo o que acontecer depois eu posso ser arrolado no processo. Eu posso responder pelo ato de mentir. Mas ele
continua. Mas se te restringires à estrita verdade, a justiça pública em nada pode te atingir, por mais imprevistas que sejam as consequências. Então Kant aqui está invertendo a situação. Isso aqui não é muito convincente da parte dele, né? De um lado, se eu não minto, vai acontecer a morte da outra pessoa, vai acontecer o assassinato, são duas pessoas implicadas aqui, tanto uma como vítima, outra como vitimador, e eu estarei livre disso, né? Eu estarei livre porque eu disse a verdade, né? Ou então porque menti, e aí tudo que vai acontecer, eu posso ser chamado porque eu menti, né? Mas se eu disser a verdade total, né, e acontecer tudo o que está previsto que ia acontecer, a justiça não pode me atingir, porque eu não estaria implicado na ação de assassinato. É muito difícil aceitar isso aqui, por isso que o Kant é criticado, né, porque eu poderia omitir o fato, né, em vista de um bem maior, né, como os utilitaristas dizem. Mas o Kant não é utilitarista, ele é principialista. Então, nesse caso aqui, eu estaria isento, pensando só do meu lado, estaria isento de qualquer responsabilidade. Mas uma vez que eu também minto, eu não estou isento dessa mentira. Então eu posso ser implicado, né, pelas leis civis aqui, né? Vamos supor, por exemplo, eu estou num julgamento e eu sei que uma determinada pessoa é inocente, mas ela está sendo acusada, né, está difícil defendê-la, porque tudo leva a crer que ela tenha parte nisso, embora ela seja inocente, e eu vou lá e invento uma mentira, né, porque eu tenho convicção de que ela é inocente. Eu vou lá, invento uma mentira, né? O que eu fiz? Eu posso ser preso, inclusive, por aquilo que eu inventei de mentira, né, que não é verdadeiro, que pode ser verificado depois que não é verdadeiro, né? Um exemplo que a gente pode assim citar aqui, que é muito recente na história do Brasil, é a atuação do Sérgio Moro em relação à punição aí contra a corrupção da Odebrecht, por exemplo, né, da Petrobras. O que ele quis? Olha, eu sei que as pessoas são culpadas, que houve desvio de dinheiro, isso é provado, mas eu vou usar de meios de tal forma que eu possa incriminar essas pessoas. Então ele declina da posição da imparcialidade de juiz para fazer isso. O que ele está fazendo? Ele está mentindo. Resultado, vai responder pela mentira. O que ele pretendia era uma coisa boa, mas a forma como ele fez foi errada. Então isso é a formalidade do direito. Ele não poderia estar instruindo os procuradores. Ele não poderia estar fazendo isso de forma alguma, porque ele, que era o juiz, queria julgar, ele tinha que se manter afastado, inclusive da mídia, né, para não criar comoção geral, etc, né. Vou dar outro exemplo para a gente entender aqui. Suponhamos que você seja um jornalista. O jornalista tem uma ética muito séria em relação à veracidade de um fato. Você não pode distorcer o fato ou omitir o fato, mesmo que, um exemplo assim, a a Indonésia é um país que tem muito rigor a quem trafica drogas, né? Já tivemos brasileiros que morreram lá. Então o governo conseguiu apanhar alguém, um brasileiro, né, um norte-americano, que entrou na Indonésia levando drogas. Aí ele foi preso, ele vai ser julgado e vai ser condenado à morte. Vamos supor que algumas pessoas estejam, né, assim, em diplomacia falando com o governo da Indonésia para tentar amenizar um pouco, que pelo menos a pessoa seja deportada ou não seja executada, né? E o jornalista fica sabendo da situação. E a publicação da matéria possa irritar e impedir a diplomacia de chegar num acordo em relação. Mas o jornalista tem que publicar a si mesmo a matéria. E ele decide ser fiel à verdade e publica a matéria. E a pessoa perde aquela diplomacia e acaba sendo executado, porque o governo tem que mostrar que é rigoroso, né?
Então você está diante de uma situação que você não pode omitir a verdade, mesmo que a consequência seja pior. Certo? Então, aqui, se você mente, você vai ser responsabilizado criminalmente. Se você diz a verdade, ninguém pode, né, prender o jornalista porque disse a verdade e causou a morte de alguém, indiretamente. Certo? Então ele está dizendo aqui, a suposta esperança e a imputabilidade. O Kant chega até a discutir aqui. Suponhamos que num momento em que a pessoa está perguntando lá na sua porta, você está conversando com ela sobre alguém que esteja escondido, a futura vítima, a possível vítima, escute a conversa e fuja, né, e se salva. Então não é necessário você mentir. Né? Suponhamos também que você minta e que a pessoa depois tente fugir a si mesmo e o assassino veja a pessoa fugindo. Pode sobrar ainda um mal para a pessoa que mentiu e a pessoa vai persegui-la da mesma forma. Né? Ou então, Kant vai dizer, pode ser que você conversando ali dê tempo dos vizinhos também se inteirarem da situação e socorrer, né? Impedir com que o assassino execute a sua ação, né? Com socorro aí dos vizinhos. Então, toda essa é uma situação que poderia ter acontecido para que você tivesse a chance, né, de optar pela verdade, de dizer, sim, eu estou escondendo uma pessoa em casa. Isso aqui o Kant está colocando em suposição. Na vida real, nada disso vai acontecer. Né? Na vida real, nós somos tentados a mentir por amor à humanidade. Né? Que ele fala, o texto se intitula assim, suposto direito de mentir por amor à humanidade. Eu, particularmente, sou levado a concordar com Benjamin Constant. Jamais, já tive experiência na vida em que tive que, assim, desviar a atenção das pessoas para aquilo que era verdadeiro, para que elas não cometessem males maiores. Então, isso é o normal da gente fazer. Então, a gente não é kantiano nesse sentido. Né? Então, a outra coisa que ele diz, a penitência pela mentira. Né? Por conseguinte, quem mente, por mais bondosa que possa ser sua intenção, deve responder pelas consequências de sua ação, mesmo diante do tribunal civil, e penitenciar-se dela, por mais imprevistas que possam ser as consequências. Né? Você pode até usar como atenuante o que queria acontecer, o que você poderia fazer. No entanto, você não tem o direito de mentir. Eu queria lembrar aqui de um episódio, né, que aconteceu no Senado brasileiro. Na época, a Dilma Rousseff era presidente do Brasil. E ela foi questionada sobre mentiras, sobre várias coisas. Né? E teve um senador, que eu não me lembro aqui o nome dele, um senador do Nordeste. Né? Se eu lembrar, eu digo. Ele levantou-se assim, falou efusivamente com a Dilma. Que a Dilma dizia que sempre falava a verdade, que era verdadeiro. Ele se levantou e disse, não, a senhora já mentiu. A senhora já mentiu. A senhora mentiu quando foi presa e torturada pela ditadura militar. Lá a senhora mentiu. Resistiu, não entregou ninguém. Para não entregar ninguém, a senhora teve que mentir. A senhora, portanto, é mentirosa. E a Dilma respondeu efusivamente, arrancou aplausos, dizendo para esse senador que ela tinha orgulho neste particular de ter mentido, porque a mentira dela tinha servido para salvar vítimas, para salvar a vida de muitas outras pessoas, que com certeza seriam torturadas até a morte, como muitas foram. E aí ela acabou indo até para o Jô Soares, né? E o Jô Soares colocou essa reportagem, né? E aplaudiu também, todo o auditório também aplaudiu. Pois é, o Kant chamaria a Dilma de mentirosa e diria para ela que nem nesta ocasião, sob tortura, ela deveria ter mentido.
Então, é isso que ele está dizendo, né? Então, a gente tem o dever da verdade. Ele diz assim, ó, porque a veracidade é um dever que deve ser considerado a base de todos os deveres a serem fundados sobre um contrato. E a lei desses deveres, desde que lhe permita a menor exceção, torna-se vacilante e inútil. Então, mesmo a verdade para o bem, por uma questão de bondade do nosso coração, essa mentira, ela atenta contra a formalidade do direito. E numa sociedade que possa permitir exceções, a gente não tem segurança, né? Agora, a gente tem que ponderar um pouco. O Kant parece aqui exagerado? Certamente sim. Mas a gente não pode cometer a injustiça de que o que o Kant está falando aqui está dentro de um escopo maior, né? O Kant, por exemplo, diz lá na sua Ética que nenhum homem pode ser transformado em instrumento de alguém. Em tese, nenhum homem pode ser torturado. Kant, ele condena veementemente a tortura como recurso de extração de verdade. No Estado, no direito kantiano, na ética kantiana, a tortura não tem vez. Ela fere o princípio de humanidade. Então, o torturador não existe na ética kantiana. O torturador é um mentiroso, é um negador da humanidade no homem. E ele está dizendo, olha, o homem nenhum pode ser instrumento, pode ser instrumentalizado, pode ser tratado como um objeto. O homem é uma finalidade em si mesmo. Então, de forma alguma, todos os homens têm o dever de verdade e todos os homens devem acatar isso pela razão, por um imperativo da razão. Todo mundo dizendo a verdade, este assassino não mataria o outro. Não existiria esse assassino. E a outra pessoa não tinha que se esconder. Que em tese se esconder também é fugir à verdade. Então é isso que o Kant está dizendo. Obviamente aqui vai dizer, mas isso não existe, o mundo não é assim. O mundo é movido por pessoas que fazem trapaças, por pessoas que são camaleônicas. A natureza é assim, ela sobrevive se disfarçando, se metamorfoseando. Os homens também, quando exercem o poder, fazem metamorfoses. Mas o Kant está dizendo, essas metamorfoses não sustentam uma vida social, não dão credibilidade para a sociedade alguma. E a gente precisa chegar num ponto tal de civilidade e que transpareça a verdade. Então é isso que o Kant está fazendo. Nesse ponto, ele é um filósofo completo. Está dizendo, então, não existe essa de mentir por amor. Existe, de fato, dizer a verdade por dever e sermos verídicos conosco mesmo, por dever. E verídicos no bem, como Sócrates lá atrás dizia, e o Platão também. É isso. Então, tem que fazer justiça ao Kant nesse sentido. Então, a gente tem a obrigação de ser verídico sempre. É, portanto, um sagrado mandamento da razão, que ordena incondicionalmente e não admite limitação, por qualquer espécie de conveniência, o seguinte: ser verídico, honesto, em todas as declarações. Então, a verdade é um dever incondicional. Você não pode particularizar. Ela tem que transparecer e estar presente em todos os momentos da vida. E se todo mundo fosse assim, algumas coisas que seriam o motivo das exceções deixariam de existir. É isso. Guerras, por exemplo, elas não teriam. É isso que ele está colocando. E aí o Kant vai falar que, talvez, que o Benjamin Constant, ele propõe um princípio intermediário. Nem uma coisa nem outra, mas alguma coisa que estivesse ali. Não tão extrema, não é tanto a mentira, mas não uma coisa tão extrema como dizer a verdade, não importa qual a consequência. E ele até concorda, ele acha razoável isso, acha justo.
Olha, sempre que um princípio demonstrado como verdadeiro parece inaplicável, tal acontece porque não conhecemos o princípio intermediário, que contém um meio de aplicação. Isso Benjamin Constant fala e ele acha isso razoável, né? Que os indivíduos, para a formação das leis, podem contribuir ou em pessoa ou mediante representantes. Quem quisesse aplicar o primeiro princípio a uma sociedade numerosa, sem acrescentar um intermediário, causaria infalivelmente a destruição desta. No caso aqui, ele está falando de uma democracia onde algumas pessoas representam outras no exercício de poder, né? Agora, ele diz, olha, fato que evidencia a ignorância e inabilidade. Nada demonstraria contra o princípio de que você deve dizer a verdade. Mesmo que fosse intermediário, nada demonstraria contra o princípio de dever dizer a verdade. Então, a conclusão de Constant seria assim: um princípio reconhecido como verdadeiro, por conseguinte, nunca deve ser abandonado, mesmo que se encontre nele aparentemente também um perigo. Isso Kant faz a conclusão dele sobre o Benjamin Constant, né? Então, Kant ele aponta a contradição no motivo inicial do artigo de Constant. O bom homem tinha abandonado o princípio incondicional da verdade. Então, a proposta do Benjamin Constant é, olha, dizer a verdade, até onde ela for conveniente. Kant vai dizer, não, ela não pode conhecer as conveniências. Então, Constant confundiu a ação pela qual alguém lesa outro homem, ao dizer a verdade, cuja confissão não pode ser evitada, com aquela mediante a qual faz uma injustiça a esse outro. Então, de um lado, seria injustiça até para com o homem que está ali, já na injustiça de matar um outro. Você está dizendo que as pessoas podem ser injustas em algumas ocasiões da vida. Ele poderia tomar isso para seguir o seu plano, né? Então, é o caso, aqui ele vai dizer, é o acaso e o intencional. Uma coisa por acaso e uma coisa por intenção. Ele vai dizer, é apenas por acaso que a veracidade da declaração prejudicava o habitante da casa e não a ação livre. Então, para a pessoa que está ali sendo questionada se ela está escondendo, é um acaso. Mas dizer a verdade tem que ser uma coisa intencional. Não pode ser uma coisa de acaso, né, ao sabor das circunstâncias, né. E aí poderia também ter o efeito reverso, pois o direito de exigir de outro que deva mentir para a vantagem nossa teria como consequência uma exigência contrária a toda a legalidade. Porque a lei ela funciona com as pessoas dizendo, se comprometendo com a verdade. Então, o que sobra é o direito e o dever da verdade. Direito de você ouvir a verdade e o dever de todo mundo dizer a verdade. Cada homem, porém, tem não somente o direito, mas até mesmo o estrito dever de enunciar a verdade nas proposições que não podem evitar, mesmo que prejudique a ele ou a outro. A mesma coisa poderia ser feita, né? Você ir na casa de um assassino que está, escuta, você tenciona matar uma outra pessoa? Ele pode dizer, não quero matar, né? Ele tem que dizer, sim, eu vou matá-lo. E qual seria a consequência? A consequência seria alguém proteger a pessoa, né? Levar a pessoa, né? Fazer a pessoa ir embora, né? Avisar a pessoa do risco que ela corre, e a pessoa tomar as providências, pedir ajuda, né? E aí então, né? Porque o outro disse categoricamente que queria fazer isso, né? Bom, enfim, então é uma não liberdade o direito, o dever da verdade, né? Não se negocia com isso, segundo Kant. O indivíduo não é absolutamente livre para escolher, porquanto a veracidade é um dever incondicional. Então, não há aqui margem de liberdade alguma em dizer ou não dizer a verdade. A pessoa deve dizer a verdade. Isso é um princípio, né, um imperativo categórico. E também apela para a não
admissibilidade. Então, dizer a verdade é um dever, mas somente com relação a quem tem direito à verdade, isso é inadmissível. Aquilo que o Benjamin Constant estava dizendo. Algumas pessoas não têm o direito à verdade. Isso é inadmissível. Porque todo homem tem direito à verdade e todo homem tem direito à sua veracidade. Certo? Então, a veracidade não é uma propriedade a qual um indivíduo tivesse direito ou pudesse ser recusado a outro, diz o Kant. O dever de veracidade não faz qualquer distinção entre pessoas. Não importa o que as pessoas vão fazer, elas têm que ouvir a verdade. As pessoas que falarem têm que falar a verdade. Então é um dever incondicionado. Esse é o texto do Kant, né? E aí ele vai falar para a gente aqui de uma metafísica, né, do direito que depois se alça à política, né? Da metafísica do direito à política. Aí o primeiro que ele vai dizer, um axioma, uma proposição apoliticamente certa do direito exterior, concordância da liberdade de um indivíduo com a liberdade de todos, segundo uma lei universal. É isto aqui. Todo mundo, e fez um contrato, tem direito aqui a uma lei universal. E por conta dessa lei universal, a verdade é um princípio universal. Então com isso não se negocia, senão se destrói toda uma estrutura, uma arquitetura do direito. Né? Um postulado da lei pública exterior, é uma outra que ele coloca. A vontade unificada de todos segundo o princípio da igualdade, sem o qual não haveria liberdade para cada um. Então, todo mundo estaria igualmente obrigado a um dever da verdade. A verdade é para todos, não é só num caso particular. E o terceiro, saber como proceder de tal modo que numa sociedade, por maior que ela seja, a harmonia das opiniões se conserve de acordo com os princípios da liberdade e da igualdade. Então, mesmo que as pessoas tenham suas injunções pessoais, alguma coisa tem que parar substantivamente universal sobre elas. Uma delas é a questão da verdade. Certo? E aí, ele diz, a administração do direito adequada ao seu fim. Né? O direito nunca deve ser adaptado à política, mas a política é que sempre deve se ajustar ao direito. Então, o direito coloca que a verdade é prioritária, é incondicional. A política não desfaz isso. A política obedece a isso. Ela segue essa regra do direito, de ser verdadeira. E aí, a fidelidade ao princípio. Um princípio reconhecido como verdadeiro nunca deve ser abandonado, qualquer que seja o perigo aparente que nele se encontra. Qual é o perigo? O perigo não é só de causar dano, mas o de não cometer injustiça. A injustiça é subordinar o incondicionado ao condicionado. É aquilo que o Platão já dizia. Se você tem assim, um acesso à justiça, você se torna justo, faz coisas justas. Então você nunca vai mentir. Injustiça formal e a injustiça material. O formal, aqui no caso, mentir seria contra o direito formal. Então, na formalidade do direito, a veracidade é a que deve prevalecer. E aí, a questão aqui desse rigor kantiano, que a gente tem uma dificuldade enorme de concordar. A gente está muito mais direcionado a Benjamin Constant. Ele diz, ser um mentiroso e pedir permissão para ser exceção. E que o Benjamin Constant colocava. O Kant diz, tal pessoa já é uma mentirosa. Isso já é ser mentiroso. Ser uma exceção já é estar na mentira. Porque mostra que não reconhece a veracidade como um dever por si mesmo, mas se reserva a possibilidade de fazer exceções a uma regra que, por essência, não admite nenhuma exceção, porquanto esta constituiria uma contradição direta da regra com ela mesma. Então, vocês percebem aqui que o Kant ele é rigoroso, ele não permite exceções, ele é principialista.
principialista ele tem algumas vantagens, né, de condenar peremptoriamente qualquer ato que contraria uma regra universal. Mas, de um outro lado, a vida ela nos oferece diversas situações onde a gente põe em causa isso aqui que parece universal. Então, o Kant foi acusado muitas vezes de insensibilidade, né, com situações particulares dos sujeitos. E aí ele diz, ó, todos os princípios jurídicos práticos devem conter uma regra rigorosa. Então, imagine vocês que o governo tenha verbas destinadas para toda a população para ajudar na saúde. E aparece uma família pobre, uma família que não tenha condições, uma doença rara, e o remédio deve ser importado de fora, e esse remédio custa de 10 mil a 100 mil reais, ou uma cirurgia custe isso. E só pode ser feita num local específico. E o governo, então, tem que destinar uma verba para o particular, uma verba que deveria ser usada para o bem público, tipo uma vacinação contra a dengue, contra a Covid, né, que vai disponibilizar milhões para cobrir todo o território, toda a população brasileira. Você tem que tirar o dinheiro de lá para privilegiar uma pessoa só. Então, dá a impressão aqui de que o Kant, essas situações particulares, ele não esteja olhando. Né? Ele coloca, as exceções aniquilam a universalidade, em razão da qual unicamente eles merecem o nome de princípios. Então, o que é um princípio? O princípio é aquilo que vale para todos os homens. E aí, as consequências disso podem ser duras, mas elas têm que ocorrer. Então, é isso que o Kant coloca, e esse texto é o que o expôs muito à crítica, né? De ser uma pessoa insensível a casos particulares, pessoas com problemas específicos, que são exceção. Certo? Muito obrigado. Vocês tiveram aí um texto que é mencionado em muitos lugares. Espero que vocês leiam e deem, né, o tributo ao Kant, que ele é o maior filósofo do iluminismo que a gente tem.